Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fica, onde dois leigos católicos conversam informalmente sobre as suas bases da fé. Ao longo de uma série de episódios, irão ser explorados os temas do curso de iniciação cristã desenhado pelo Fica. Em 3 módulos distintos, iremos tentar responder a 3 perguntas essenciais. O que aconteceu antes de Jesus? O que aconteceu quando Jesus veio ao mundo? E por fim, o que aconteceu depois de Jesus ressuscitar? A cada uma destas perguntas iremos dedicar uma série de 12 episódios. Mas para já, passemos a ouvir o episódio 1 de apresentação. Fiquem connosco. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Fica. Então, eu sou o José Pedro e estamos aqui no primeiro episódio. Este podcast vai ser um espaço em que 2 pessoas vão estar a falar de uma forma informal sobre alguns temas que estão contidos no percurso da iniciação cristã. É um curso, já vamos falar sobre ele mais a seguir, como é que está dividido, em que consiste. A minha colega hoje aqui de conversa é a Mafalda, também já fez este percurso e ficou connosco. Olá, Mafalda. Olá, Zé Pedro. Então, queres falar um bocado como é que ficaste connosco? Então, o meu nome é Mafalda, tenho 43 anos e acabei por me sentir necessidade em alguma altura da minha vida de saber mais sobre Deus, sobre Jesus e consolidar um bocado o meu conhecimento e ao mesmo tempo amadurecer a minha fé. Descobri o FICA, fiz o percurso normal, gostei tanto que fiquei. E fizeste muito bem, porque o FICA basicamente, já vamos falar sobre isso, é uma espécie de escola de formação, de catequese de adultos, em que as pessoas são convidadas a fazer um percurso e depois, se tiverem essa vocação e essa vontade, vão também colaborar para proporcionar isso a outras pessoas. Mas vamos falar então um bocadinho do que é isto de FICA-me. Queres explicar às pessoas, Mafalda, o que é que significa esta sigla, antes de mais? Portanto, FICA é uma palavra que acaba por ser as iniciais da nossa formação, portanto, a formação inicial cristã de adultos, e não deixa de ser engraçado que nos convide a ficar, não é? Portanto, a conhecer e a ficar, a ir acompanhando o desenvolvimento deste projeto. Tu costumas usar uma frase para definir o FICA, não sei se ainda te recordas qual é. Sim, mas já agora gostava que fosses tu a ler, porque essa frase é uma citação interessante. Exatamente. Portanto, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. É, pela vontade de Jesus, um lugar para a mudança gradual de gente comum. Esta frase está no UCAT. Sim. E eu gosto muito desta frase, porque efetivamente era isto que eu sentia antes de me aproximar do FICA. Que isto era um clube para gente perfeita e eu não era digna de lhe pertencer. Ok. E, portanto, isso acabou por me afastar muitas vezes da religião e da fé, porque eu sentia que nem tinha nem conhecimento, nem uma fé suficientemente madura para fazer parte. O que me aconteceu foi que quando cheguei a este grupo, fui muito bem acolhida, não foi feito qualquer tipo de juízo acerca do meu background ou do meu conhecimento ou das minhas intenções para estar neste percurso e, de facto, comecei uma jornada de conhecimento não só da religião, mas também de autoconhecimento e que me ajudou muito nestes últimos anos. Portanto, aquilo que acabou por acontecer foi que eu, para além do conhecimento histórico e que me ajuda muitas vezes em conversas até com os meus filhos e que me ajuda a compreender, se calhar, um bocadinho melhor como é que o mundo funciona, isto acabou também por me trazer um crescimento pessoal e que, pronto, que acabou por resultar num amadurecimento da fé. Curioso que falaste aí dos teus filhos. Já agora também passo a explicar, eu tenho 42 anos, tenho uma filha já crescida, 13,
E um ponto que nós temos em comum, ou tivemos durante algum tempo, é que tivemos nossos filhos a estudar na catequese da paróquia onde tudo isto nasceu. Não é? Temos que agora mencionar que é a paróquia Nossa Senhora da Ariosa, no Porto. E de facto, os nossos encontros são semanais, tal como um encontro de catequese de jovens, mas diria para adultos. E basicamente o que acontece é que muitas das pessoas que pertencendo a estes grupos do FICA são precisamente pais, né, como aqui é uma Mafalda, não é? E penso que, não sei como é que tu vieste cá parar, já não me lembro. Pronto, basicamente também foi numa situação, exatamente, os meus filhos frequentavam a catequese na paróquia de Nossa Senhora da Ariosa, portanto eles começaram a fazer algumas perguntas para as quais eu não sabia a resposta e portanto senti eu própria necessidade de estudar um bocadinho mais acerca deste tema. Aquilo que aconteceu foi que um dia estava na secretaria para fazer uma inscrição de um deles e há um catequista que me apanha e que não me deixou nunca mais ir embora. Acabei por fazer a inscrição nesse mesmo dia e frequentar o primeiro ano de formação. E agora nós podemos estar a pensar, mas então isto é para pais de miúdos que andam na catequese, etc. Mas é só para isso? Ou... Qual é a experiência que nós temos? Não fala nos nossos grupos? A experiência que é para todos. Todas as idades, todas as formações, de todas as experiências. Quer tenham uma fé mais madura ou menos madura, que tenham, vá lá, se calhar mais conhecimento ou menos conhecimento, é para todos. E eu até costumo dizer àqueles meus amigos que dizem que não são crentes, eu até lhes costumo dizer que este conhecimento é conhecimento histórico. Certo. Se não for mais nada, é conhecimento histórico. Porque eu acredito que este percurso semeia uma semente que mais cedo ou mais tarde vai dar frutos. E, portanto, eu arrisco-me a dizer que é para todos, mesmo para aqueles que não creem. Mesmo para os que não creem. Sim, é muito engraçado tu falar nisso, que de facto vou desvendando um bocadinho também da história, não é? Porque é que eu estou aqui e aos poucos vocês vão me conhecendo, mas eu estou neste projeto há 7 anos, e vai agora entrar no 8º, e sempre como catequista de adultos, não é? E cada ano é uma novidade porque aparecem pessoas de backgrounds e com necessidades e experiências completamente diferentes. E é enternecedor ver estas diferentes pessoas que aparentemente têm nada a ver umas com as outras, de diferentes idades, desde como nós costumamos a dizer, a brincar, dos 18 até aos 81 anos, não é? Sim, porque já tivemos uma senhora muito querida connosco em 2019, salvo erro, no ano 2019, que fez o crisma, que já tinha 80 anos. E de facto, ao mesmo tempo, temos jovens com 18, 19, por algum motivo ou outro, desistiram da catequese, ou nunca foram à catequese, ou até nem sequer são batizados, e estão a fazer este percurso de aproximação, e de facto temos aqui realidades muito distintas, mas ao mesmo tempo acho que, não sei, sou um bocado juízo em causa própria, mas podemos dizer que é um bocado também a riqueza do grupo, não é? Ter assim pessoas tão diferentes, que a certa altura parece que não ter nada a ver umas com as outras, não é? Sim, é verdade. E aquilo que acaba por acontecer é que vamos partilhando experiências que depois acabam por resultar no enriquecimento individual de cada um de nós, não é? Porque vamos tomando contacto com realidades diferentes, de idades diferentes e com maturidades diferentes. Eu queria só perguntar-te uma coisa que era relacionada com o FICA. Portanto, as pessoas, depois de fazerem esta formação, podem propor-se a receber os sacramentos. Sim, ou seja, a nossa ideia basicamente é ser aqui um percurso de formação cristã que um dos objetivos principais é prepará-las para receber os sacramentos, que nós chamamos de sacramentos de iniciação cristã. Toda a gente já ouviu falar, acho eu, do batismo, da primeira comunhão, do crisma. São estes 3. Depois vamos falar mais à frente sobre eles e o que é que significa esta aproximação. Mas a ideia é mais do que isso. A ideia é que ser um curso, como estavas a dizer ao bocado, preparado para todos, não é? E quer as pessoas que se estão a propor para os sacramentos são muito bem-vindas, como também são bem-vindas aquelas pessoas que já têm sacramentos ou até que estão apenas numa pesquisa, se calhar mais espiritual ou até não, até de conhecimento, como estavas a dizer, a nível dos textos sagrados, da Bíblia, do que é isto da Igreja. Portanto, eu diria que toda a gente está apta para pertencer, desde que esteja disposta a fazer este caminho de conhecimento da fé passo a passo. Naturalmente que haverá pessoas que se calhar já estão mais familiarizadas com estes temas, e essas aí o FICA também tem uma resposta para elas, ou seja,
quando a pessoa já tem mais maturidade na fé, já tem assim, um certo nível de experiência e de vivência, convidamos que há também um segundo ano, digamos assim, não é? Temos dois níveis de funcionamento, o nível do primeiro ano em que temos a iniciação cristã e o nível do segundo ano de pessoas que já passaram por esta experiência, não é? Portanto, diria que tentamos abarcar essas realidades, mas em última análise nós convidamos sempre as pessoas a entrar neste primeiro ano, porque mesmo até que eu já tenha fé, já tenha ouvido falar nisto, que eu já fiz o meu crisma quando eu tinha 18 anos, por exemplo, ou 16, há muita coisa que eu já me esqueci, há muita coisa que eu se calhar até ficou a faltar ali alguma resposta a alguma pergunta que eu tinha, portanto, ao revivermos tudo isto de novo, acho que é muito enriquecedor, pelo menos é isso que eu tenho assistido em termos, em primeira mão, às pessoas que me dão o prazer de testemunhar. E eu também posso confirmar. E, portanto, resumindo, isso que tu estás a dizer é que o FICA tem dois percursos diferentes. Portanto, ou seja, a pessoa pode vir e fazer apenas o primeiro ano, que é uma formação de iniciação cristã, sim, mas tendo essa vontade, pode fazer uma formação contínua, pode continuar connosco. Sim, exatamente, ou seja, a pessoa que já se sente num nível de maturidade em que já tem uma fé, já, que vive essa fé, que conhece a fé, e como eu costumo dizer muito a brincar, precisamos de ter um espaço que seja o ginásio para as pessoas que já têm um estilo de vida saudável, digamos assim, fazendo aqui equiparação entre o que é a vida da fé e o que é a nossa vida física e de hábitos saudáveis, não é? Então, as pessoas que estão no primeiro ano são aquelas que ainda precisam, digamos assim, de corrigir ligeiramente a dieta, começar a fazer um bocado de exercício, não é? E as pessoas que podem ir para o segundo ano são aquelas pessoas que já atingiram essa boa forma, mas precisam de a manter, não é? Então é uma espécie de um ginásio em que nós vamos continuando a dar formação de uma forma mais profunda, de acordo com os temas que as pessoas vão necessitando de conseguir perceber melhor. É curioso que digas isso, porque eu costumo dizer que a fé é como um músculo. Precisa de estar sistematicamente claro, a ser exercitado. Sim. Muito bem. E agora diz-me uma coisa. Este percurso definirias mais como sendo uma catequese ou uma formação? Pronto, é assim, na realidade eu diria que temos que distinguir estes dois termos. Então, para isso, vamos à origem das palavras. O termo catequese provavelmente ficou já um bocado ultrapassado no seu conceito original e muitas vezes as pessoas olham para o termo catequese como algo que está claramente marcado por experiências do passado que não foram nada positivas, não é? Por exemplo, se alguém me diz, eu ando na catequese, mas as pessoas pensam, bom, a catequese é para jovens, não é? Que andam na escola até a idade escolar, não é? Ou seja, e outras pessoas dizem, a catequese é uma seca, porque antigamente obrigavam-nos a decorar isto e aquilo. Portanto, vamos primeiro ver o que é que significam as palavras e vamos ver porque é que nós decidimos chamar ao nosso grupo de formação. Então, a palavra catequese vem de um vocábulo, não é? Que significa katekein. Eu não sou linguista, portanto, eu li isto num livro, atenção. Se calhar até nem pronunciei corretamente, mas no fundo, katekein significa é um eco de algo, não é? E reparem, se nós olhamos para a catequese como um eco, de facto faz sentido. Então, o eco de quê? É a mesma coisa quando tu vais a um cimo de um monte, te dás um grito e aquele grito vai se propagar pelos vales através do eco da tua voz, correto? Portanto, a ideia da catequese é exatamente a mesma. Alguém falou inicialmente e a catequese é a propagação desse som dessa pessoa que falou inicialmente. E quem é que falou inicialmente? Foi o próprio Deus, não é? O próprio Jesus. Vamos lá chegar, não é? Mas no fundo, este eco é o eco da revelação de Deus. Como alguns autores dizem, é a autocomunicação de Deus. Então a catequese não é nada mais, nada menos do que o eco dessa revelação de Deus. E como é eco, devia ser fiel ao que ele disse, ao original, não é? E se nós depois, na catequese, tentamos fazer métodos ou até conteúdos que não são, digamos assim, fiéis ao original, estamos a ser mau eco, correto? Pronto, e agora vamos à palavra formação. Tem, quer no grego, quer no latim, duas formas ou duas maneiras de serem explicadas, mas formatio, do grego, é uma ação de instruir oralmente. No fundo, é ensinar, dar aulas, portanto, instruir alguém pela palavra. Do latim também tem este significado muito interessante, que é compor o todo a partir das partes. E é precisamente por isso que nós escolhemos, porque tem esta dupla significação, esta palavra da formação, escolhemos esta palavra para o nosso grupo. Atenção, nós damos catequese, ok?
ok? Mas não queremos que as pessoas associem uma catequese de adultos a uma catequese ultrapassada, dada com os moldes, digamos assim, de tempos idos em que muitos, se calhar, dos nossos pais ou até dos nossos avós ficaram marcados com uma maneira de ensinar que era à base do decora, tens que fazer isto, senão vais ter aquela consequência. E é muito interessante porque o Papa Francisco tem esta frase precisamente sobre esta maneira que ele e outros pensadores da Igreja, no fundo, verificaram que ao longo dos anos da Igreja nem sempre as coisas foram bem feitas, certamente que houve erros, e o Papa diz assim: perdoai-nos se muitas vezes não vos ouvimos, se em vez de abrirmos o vosso coração, enchemos os vossos ouvidos. Diria que é o Papa perceber que durante muitos anos, se calhar, o método foi de só debitar e não perceber o que estava do outro lado. Recentemente, a estratégia e as formas da catequese, pelo menos as diretivas, são claramente outras, são as diretivas de dialogar. E por isso é que a formação é este ato de instruir oralmente, mas também é o ato de compor o todo pelas partes. Sim, pronto, em relação a isso eu também posso dar aqui o meu testemunho pessoal. A formação que é dada tem por base aquilo que efetivamente é a palavra, não é? Que orienta a fé católica, mas de facto é dado de uma forma não só muito atual, ou seja, com recurso até a meios de formação mais atuais e mais interessantes, que nos permitem também ir mantendo o interesse e estarmos alinhados com aquilo que estamos, com a informação que estamos a receber. Mas de facto eu acho que há aqui um problema, que é a maior parte das pessoas tem dúvidas no que é que deve acreditar, porque nós vemos uma série de podcasts e de vídeos no YouTube e de livros, e eu tive essa dificuldade no início, aliás, cheguei-te a pedir muitas vezes conceitos sobre bibliografia, tinha receio de estar a socorrer-me dos recursos errados. Certo. Portanto, no caso aqui do FICA, o que é que o FICA se baseou para criar este percurso? Pronto, é curioso que faça essa pergunta porque a maior parte das pessoas que vêm ter connosco tem essa dúvida. E nós diríamos que, como somos um grupo que faz catequese, temos que ser eco da mensagem original. Não é? Nós vamos dar formação, vamos instruir as pessoas, ou tentar naquilo que nós sabemos e com os nossos dons, às vezes não muito bons, não é? Mas aquilo que nós temos, dar formação, compor o todo das partes que cada um tem, mas vamos sempre à origem. E a origem tem que estar necessariamente na revelação de Deus. E onde é que nós encontramos o chamado depósito da fé católica? Em dois documentos. Um não podia deixar de ser a Bíblia, onde está contida toda a revelação de Deus. Vamos dedicar um episódio de podcast no próximo episódio número 2. E outro documento que é o Catecismo da Igreja Católica. Costumo dizer isto às pessoas que me perguntam, mas o que é o catecismo? Olha, se me pondo em conversa muito simples, são 2000 anos de conhecimento de pessoas que viveram a fé de uma maneira inexcedível e que triunfaram. E porque é que nós sabemos que triunfaram? São aqueles que nós dizemos que são os santos. Ou seja, têm um selo de garantia bom. Não é? Portanto, estão lá contidos esses conhecimentos, esses pensamentos, essas reflexões, não só dos santos, mas também dos concílios que a Igreja foi fazendo ao longo dos séculos. Quem não sabe o que é um concílio é basicamente uma reunião, uma assembleia dos bispos em cada momento da história. E, além disso, ainda contém muitos outros documentos de grandes pensadores e grandes filósofos da Igreja. Veja-se, por exemplo, o caso que muitos conhecem de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, pronto. Basicamente, o catecismo é um património cultural e espiritual desta família que decidiu seguir a Jesus. E, portanto, não pode ser excluído da vida católica. Depois um dia podemos falar um bocadinho, porque a grande diferença, isto é só uma nota de rodapé, a grande diferença que nós católicos temos para, por exemplo, irmãos evangélicos, também são cristãos, é que nós baseamos no catecismo e na tradição da Igreja, nesta tradição que é oral, muitas vezes, enquanto que eles só se baseiam no primeiro pilar, que é a Bíblia. Portanto, nós, católicos, temos dois pilares nos quais assenta a nossa fé, a Bíblia e o catecismo da Igreja. Mas agora, podias-me perguntar, e certamente tu ou qualquer outra pessoa no grupo já terão-me perguntado, Zé Pedro, mas o catecismo não existiu sempre, não é? E de facto não existiu.
Mas os conteúdos do catecismo já existiam. O que é o catecismo? É a reunião destes vários textos que eu falei há um bocadinho, não é? Num só livro. E este trabalho foi feito no papado de João Paulo II. Portanto, o catecismo, conforme nós o conhecemos, foi editado em 1992, mas como muitos de vocês devem conhecê-lo, aquele é um livro extremamente grande. Não sei se já tens um em casa, uma falda, coisa do Sim, jeito. tenho. Pronto. Eles são centenas de páginas, muita argumentação espetacular, mas diríamos que é difícil o comum dos mortais ler aquilo tudo, digamos assim, em alguns meses, não é? É para consumir com moderação. Exatamente. E ir gerindo a frustração. Porque o que acontece é que este tipo de livros são muitas vezes complexos e a dificuldade às vezes, de explorar ou de ler de forma sequencial, quer a Bíblia, quer o catecismo, resulta numa frustração porque acaba por não ser possível, não é? Portanto, quantas pessoas já ouvimos dizer que tentaram ler a Bíblia e não conseguiram, acabaram por desistir. Portanto, há efetivamente bibliografia mais simples, pela qual podemos começar, e, portanto, uma das coisas que nos vais sugerindo é a leitura do projeto UCAT, que é uma publicação feita para jovens e para pessoas mais novas, e, de facto, essa leitura torna-se muito mais ligeira e pode ser uma boa preparação para depois, então, avançar para a Bíblia. Sim, a Bíblia, aconselho, até por experiência, a que seja consultada até como complemento da leitura destes livros, porque o que acontece é que estes projetos do UCAT estão de alguma forma simplificados, não é? Sim. E depois às vezes é preciso amadurecer ou entender melhor ou entender um contexto, e o próprio livro faz referência a onde devemos consultar na Bíblia. Então, só para fazer aqui só um ponto de situação, todos estes episódios que nós vamos gravando, na descrição vão ter estes e os conteúdos que nós achamos que são essenciais para o episódio em questão. O que nós vamos falando aqui, que vocês ouviram, mas não perceberam exatamente o que era, o que é isto, o que é que ele falou, e o catecismo, onde é que eu encontro. Não se preocupem, vai estar tudo guardado nesta descrição do episódio e também no site da Formação e Iniciação Cristã de Adultos, que tem lá um separador em formação. Este há de ser o módulo 1 e o episódio 1, e vocês vão lá encontrar todas estas documentação. Mas só para simplificar aqui as ideias, nós não temos aqui um diagrama para mostrar às pessoas. Diríamos que a nossa fundamentação deste curso e de qualquer curso católico, que assim seja desse nome digno, tem que se basear sempre na Bíblia e no Catecismo da Igreja Católica. E como a Mafalda estava a dizer e muito bem, a Bíblia é suficientemente complexa para qualquer um de nós começar a ler e esbarrar em alguma dúvida ou até no desânimo de não perceber à primeira. O mesmo pode acontecer também com o catecismo, como estávamos a falar, que é muito grande. E então, para visualizarmos estes dois pilares, Bíblia, catecismo, dentro do catecismo original 1992, muito extenso, a própria Igreja apercebeu-se disso e disse: nós vamos lançar uma versão mais simplificada deste documento, na base de pergunta-resposta, e ainda o Papa João Paulo II era vivo quando esse projeto estava a decorrer, mas ele só ficou lançado já no papado de Bento XVI, que chama-se Compêndio do Catecismo da Igreja. É um livrinho muito mais pequenino e tem em pergunta-resposta os temas essenciais do catecismo. Mais à frente, Bento XVI promoveu um projeto que é a UCAT, que é essencialmente o compêndio da Igreja, portanto a versão mais resumida, mas com uma roupagem, com uma leitura mais dinâmica, com imagens, com desenhos, com esquemas, mais vocacionada para pessoas jovens. E esse livrinho amarelo, digamos que é muito semelhante ao compêndio, mas com uma linguagem mais atraente. E agora, voltando novamente ao nosso curso no FICA, queres-me dizer como é que ele está organizado? Sim, claro. Então, basicamente, é um curso que está desenhado para um ano letivo, ou seja, mais ou menos 9 meses, como se fosse um ano de escolaridade, não é? Começamos mais ou menos todos os anos por altura de final de setembro, início de outubro, e terminamos em final de junho. Claro que quem nos ouve pode estar a ouvir estes episódios noutro período temporal, noutra dinâmica, mas só perceber que há aqui 3 momentos. Portanto, há 3 módulos. O primeiro módulo
neste caso, das nossas aulas presenciais vai de outubro até o Natal. O segundo módulo que vai de janeiro até à Páscoa e o terceiro módulo que vai da Páscoa até ao verão. O primeiro nós tratamos essencialmente do tema Deus Pai. No segundo tratamos essencialmente do tema Deus Filho. E no terceiro, Deus Espírito Santo. Este curso está desenhado para nós conhecermos Deus. E de que forma? Tem uma temática que liga isto tudo. Tu deves te lembrar. No primeiro módulo, nós vemos a história que responde a esta pergunta. O que é que aconteceu antes de Jesus? Okay? Estamos a falar do Antigo Testamento. Exatamente. Todos nós já ouvimos falar de Jesus, mas o que é que aconteceu antes de Jesus? Não é? Então vamos olhar para a resposta que está no Antigo Testamento. Quem não sabe o que é o Antigo Testamento, não se preocupem. Portanto, é a parte temporal que está antes de Jesus. E, durante esse tempo, a grande figura central que atuou na humanidade, que deu a cara, digamos assim, é Deus Pai. Não é? E ele vai escolher uma pessoa, uma família, um povo, no qual se vai revelar ao mundo. E a riqueza do Antigo Testamento, Mafalda, tu podias perguntar, para que é que eu quero saber o que é o Antigo Testamento? Não é? Não sei se muitos de nós às vezes pensamos, aquilo é uma seca, são textos difíceis de entender. Porque é que eu, cristão... É muito mais interessante, na minha perspectiva e uma opinião muito pessoal, o Novo Testamento. O que acontece é que é necessário compreender o que se passou antes para melhor compreender o que se passou depois. Exatamente. Não podias ter dito de melhor forma. Aliás, o Catecismo da Igreja Católica, neste caso estão a recorrer do compêndio, o livro mais pequenininho, no seu ponto 21, diz assim, que o Antigo Testamento é rico para nós cristãos. Porquê? Porque lá conseguimos perceber uma maneira de atuar de Deus ao longo destes séculos. Até fala desta palavra, o testemunho da divina pedagogia do amor de Deus. Pondo isto de forma simples, aprendemos como Deus atua, como Deus ama os homens no Antigo Testamento. E depois, uma segunda característica muito importante é que é um tempo de preparação para algo mais importante que vem a seguir, que no fundo que é a vinda de Jesus Cristo, que nós dizemos que é o Salvador do universo. Portanto, para sermos verdadeiros cristãos, convém conhecermos bem o que é a história para trás, precisamente, primeiro, porque conhecemos como é que Deus se revela aos homens, e segundo, percebemos que aquilo é um tempo de preparação para algo mais importante que vem aí. Não sei se já alguma vez te perguntaste o que é que Jesus vai buscar frases do Antigo Testamento, não é? Dos profetas, não é? E quando nós conhecemos essas frases, já as lemos, já as aprendemos, aquilo parece que faz todo um novo sentido. Claramente, lá está, era o que eu dizia há pouco, é preciso conhecer o que está para trás para melhor entender e compreender o que está para a frente. E efetivamente é feita essa ligação com o Antigo Testamento, ajuda não só a compreender melhor, mas também a perceber que estamos a falar da mesma pessoa. Exatamente. Portanto, eu comecei a explicar que o curso, estamos a falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje é um dia de introdução do episódio, mas depois já explicaremos. É um mistério que nós não conseguimos perceber, que é um Deus que é uno, só há um Deus, mas que nele estão contidas 3 pessoas. Isto é um mistério. Ninguém consegue perceber como é que 3 é 1 e como é que 1 é 3. Mas como é que nós chegamos a essa verdade? E só há uma resposta para isso. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Já vamos ver porque é que acreditamos. Não é? Temos imensas e muito boas razões para acreditar que Ele é Deus. Mas foi Ele que nos disse que Ele e o Pai são um com o Espírito Santo. Ou seja, a revelação da Trindade é uma coisa que nós sabemos em Deus. Não é? Por isso é que é muito importante conhecer o que se passou antes, ou seja, Deus foi-se revelando no Antigo Testamento, mas a revelação plena e total veio com Jesus no Novo Testamento. Aliás, é isso que nós vamos falar na parte 2, no segundo módulo. Vamos responder a esta pergunta. O que é que aconteceu na vinda de Jesus? E essa resposta, sobretudo, está no Novo Testamento e, sobretudo, naqueles 4 livrinhos que a maior parte de nós já ouviu falar, que se chamam os Evangelhos, em que a figura central é Jesus. E diz aqui o São João da Cruz, no compêndio, no número 9, diz numa frase que eu gosto sempre de recordar. Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, e nada mais tem a acrescentar. Ou seja, a revelação de Deus foi completa com Jesus. Se nós acreditamos profundamente na pessoa de Jesus, nada mais temos a duvidar, já está tudo dito.
Claro que isto depois levar a uma série de questões e nós estamos aqui para falar sobre elas, mas basicamente é isso que nós debatemos no segundo módulo. Então, resumidamente, portanto, o primeiro módulo é o que se passou até ao nascimento de Jesus. Exatamente. O segundo módulo, a vida de Jesus. Exatamente. E o terceiro módulo, o que se passou depois da ressurreição até hoje. Exatamente. Basicamente, a resposta a isso que se passou é a criação desta igreja que nós conhecemos. E, sobretudo, da maneira como a igreja proliferou e foi conquistando novas pessoas. E como é que isso aconteceu? Porque existe algo que Jesus deixou, estas armas poderosas, que se chamam sacramentos. Eu tenho sempre aqui uma metáfora que eu costumo usar, se calhar já ouviste isto várias vezes, já estás farta de ouvir, não é? A nossa vida é uma espécie de metáfora que somos uma espécie de um videojogo, não é? Tipo, na tua época jogava Super Mario, coisa do género. Sim, claro. Pronto. Conseguem verificar a nossa idade para esta situação? Mas os meus filhos agora também jogam Super Mario, só que mas aqueles joguinhos de plataformas, não é? Sim, em que há uma barra de energia, não é? Exatamente. Em que um homem tem que percorrer, um homem ou uma mulher, não interessa, o herói do jogo tem que percorrer um caminho até ao final do nível e que pelo meio vai encontrar uns maus. E os maus vão-lhe tirar energia se tocam nele, não é? E de repente há lá umas poções mágicas ao longo do nível. Umas estrelinhas ou umas moedinhas. Exatamente, que lhe vão dando energia. E basicamente eu cheguei a dar catequese a crianças e usei esta metáfora que uma vez me ensinaram, que é muito gráfica, embora seja pobre, que é os sacramentos são essas estrelinhas e aquilo que nos dá força ao longo do jogo, para nós aumentarmos a barra de energia. Sem os sacramentos nós não conseguimos aumentar a barra de energia, a nossa vida vai esmorecendo. Não conseguimos subir de nível. É isso, basicamente é isso. Portanto, 3 módulos: o que aconteceu antes de Jesus, o que aconteceu quando Jesus veio ao mundo e o que aconteceu depois de Jesus ressuscitar. Que esse é um ponto essencial da nossa fé. É a criação da igreja e a instituição destes sacramentos. E claro está, para quem quer fazer os sacramentos, é uma ótima altura para aprofundarmos, e nessa altura as pessoas que tiverem amadurecido este percurso vão estar elegíveis preparadas para se receberem os sacramentos. Todos os anos no Porto, portanto é assim onde nós estamos, na nossa diocese, os crismas, não é, que assim se chamam as pessoas, ou a confirmação, é no primeiro domingo de julho, por essa altura, não é? Coincide com o fim do nosso percurso. Exatamente, o nosso percurso se termina e as pessoas, pronto, as que ainda não tiverem o sacramento da confirmação, estão em condições para o ir receber. Exatamente. Muito bem. Vamos fazer então uma pausa. Acho ótimo. E depois, entretanto, continuamos. Ok, até já. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Pois bem, estamos então de volta, Mafalda, para a segunda parte, que já agora tinha um tema, não é? Que era, se te lembras... Que o homem é capaz de Deus. Exatamente. Certo? Ou seja, antes de começarmos a falar da fé, vamos perceber que há uma tendência natural do homem para Deus, não é? No fundo, acho que aquilo que todos procuramos é tentar perceber quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, porque é que estamos no mundo e, no fundo, qual é a resposta católica para este tipo de questões, não é? Certo. Então, antes de dar propriamente a resposta, mais uma vez, vou recordar, estes conteúdos estão no Catecismo da Igreja Católica, que é uma súmula, é um compêndio de filosofia, conhecimento, vivência da fé, e que muitas destas ideias, destas fundamentações, foram percorridas durante séculos por muitas pessoas e, na sua origem, estão alguns dos grandes filósofos da história moderna. Dou aqui só um ou dois exemplos, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, já a gente ouviu falar,
Santo Agostinho e outros contribuidores. Portanto, tudo o que nós já vamos aqui falar, basicamente, é a resposta católica de muitos anos de fé que está consolidada neste livro que é o Catecismo. Então, a nossa resposta para essa pergunta, porque é que estamos aqui, né? Toda a gente pergunta. Então, o Catecismo diz-nos por 3 razões, muito simples. A primeira, para conhecer e para amar Deus. Já vamos lá ver como é que isto pode ser uma coisa espantosa para o ser humano. A segunda, para fazer o bem segundo aquilo que é o desígnio de Deus, a vontade de Deus. E a terceira, para gozar desse bem. E quando eu digo gozar, é viver numa alegria plena, imensa, aquilo que nós chamamos muitas vezes de santidade. Não sei se lembras-te, nas aulas às vezes dizia isto, também me ensinaram um dia, que é o santo é igual a feliz, não é? Portanto, o objetivo do ser humano, primeiro conhecer a Deus, depois viver de acordo com aquilo que é o projeto de Deus para a humanidade, e terceiro, atingir a felicidade plena na presença de Deus, ou seja, a santidade, podemos dizer assim, não é? Então, eu posso depreender que estamos no bom caminho. Portanto, estamos a esforçar para conhecer e a amar Deus. Sim. Depois, entretanto, depois dessa formação inicial e desse conhecimento, vamos fazer o bem segundo a sua vontade, ou seja, vamos seguir a sua doutrina. Exatamente. E a doutrina da fé católica, e um dia havemos de gozar dessa bênção que é termos a vida eterna junto ao Pai. Sim, há aqui muitos conceitos filosóficos que eu não sou a pessoa ideal para falar sobre eles. Aliás, há muito e bom material em outros podcasts e ao longo deste nosso nós vamos também aconselhar, certamente, mas nós aqui estamos numa introdução à fé e vamos apontar primeiro temas, depois vocês, se quiserem ir à profundidade, procurem essas recomendações que nós fazemos. Mas basicamente este conceito de Deus, o Deus é aquele que é. Ou seja, é a única coisa, não, peço desculpa da palavra, não consigo sintetizar de outra maneira, acima de tudo é o suprassumo do ser, do bem, aquilo tudo que nós podemos imaginar como o bem supremo. E que sempre existiu. Aliás, a palavra sempre aqui é enganadora, porque estamos habituados a olhar para a realidade como uma realidade temporal, não é? Mas aquele que foi no passado, é no presente e vai ser no futuro. Nós, criaturas, estamos aqui numa realidade temporal e somos apenas porque Deus nos dá a existência. Okay? E Deus dá-nos essa existência porquê? Eu diria que pela fé católica, porque Deus quis criar o homem para partilhar com ele esta alegria imensa. Ou seja, nós vamos falar sobre isso daqui a 2 episódios e Deus criou isto tudo que nós estamos aqui a ver, que se chama universo, para a humanidade, para o homem. E como é que nós sabemos isso? Lá, não sei se te recordas, lá no Gênesis, aquela frase que muita gente leva literalmente à letra a dizer que criou tudo isto em 6 dias, não é? E ao 7º descansou. Uhum. Lá no 5º passo tinha constituído todo o universo, a terra, os rios, os mares, os animais. E lembras-te que ele dizia a certa altura que viu que tudo era bom, mas que lhe faltava qualquer coisa. E faltava-lhe efetivamente alguém que fosse à sua imagem e semelhança. Exatamente. Ou seja, a característica essencial do homem em relação a qualquer outro ser criado é que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O que é que isto significa? Que nós temos uma centelha de espiritualidade de Deus, ou seja, temos uma parte de nós que nós costumamos dizer que é ânima, é alma, aquilo que dá vida ao corpo, não é? É a nossa parte espiritual, que vem da divindade de Deus, não é? No fundo, que nos dá esta existência. Através dessa parte conseguimos contactar com Ele, não é? Mas repara, somos feitos à imagem e semelhança de Deus porque, de facto, Ele quis-nos semelhantes a Ele para gozarmos, lá está, daquele objetivo final que nós temos, que é sermos todos felizes em harmonia com Ele. Aliás, esse era o plano inicial dele, e sobre isso vamos falar no 3º episódio. Então, segundo percebo daquilo que estás a dizer, ao fim e ao cabo nós temos dentro de nós uma vontade muito grande e um desejo de infinito e tentamos, e portanto essa procura desse infinito, ao fim e ao cabo é essa procura por Deus. Por vezes acabamos por nos perder pelo caminho, não é? E Certo. ir encontrando outras
outras formas de colmatar essa insatisfação, essa constante insatisfação. Sim, diríamos que são quase outros deuses, não é? Que nos enchem momentaneamente essa procura, não é? Sim, e há um que falamos muito frequentemente e que está sempre na ordem do dia, que é o consumismo, não é? Portanto, o facto de nós queremos consumir um determinado bem traz-nos efetivamente uma felicidade momentânea, Sim. Mas essa felicidade é de muito curta duração, não é? Portanto, nós estamos a alimentar o nosso ego muito mais do que o nosso espírito. Exatamente. E a fé e essa procura por Deus, esse tal ginasticar da nossa fé, ajuda-nos a encontrar efetivamente uma resposta, não é? Portanto, uma resposta para aquilo que procuramos. Repara, mais uma vez vou citar aqui um dos grandes santos da igreja, que é Santo Agostinho, e ele dizia esta frase, referindo-se a Deus, não é? Fizeste-nos para ti e o nosso coração não descansa enquanto repousar em ti. Ou seja, basicamente esta ideia, Deus é o Criador, Ele é o que é, efetivamente, e cria todas as criaturas, e nelas existe este desejo, que está lá, quase como por defeito, não é? De procurar outra vez ao Criador, não é? E basicamente é esta relação em que o homem está desejoso de ver Deus. Ao longo da história da humanidade conhecemos inúmeros movimentos humanos que tentaram colmatar essa necessidade, e a certa altura sistematizamos alguns deles e demos-lhe este nome de religião. Eu acho que nas nossas aulas falamos várias vezes sobre isso, não é? Sim, basicamente a religião deriva da palavra religar, que do latim quer dizer voltar a ligar. E, portanto, se nós analisarmos isto de uma forma muito pragmática, o voltar a ligar é voltar-nos a ligar àquilo que nos criou. Exatamente. Não é? E, portanto, essa necessidade de procurar Deus e de a religião ser o caminho para lá chegarmos. Exatamente. Ou seja, mais uma vez, como eu na primeira parte dizia que a palavra catequese está muito gasta, não é? Ou seja, nós quando olhamos para a catequese, olhamos para aquilo que nós não gostamos naquele e já lhe damos evento, já lhe damos uma conotação negativa, não é? Exatamente. Também, se calhar, a palavra religião, muitas vezes damos-lhe conotações negativas. E pensamos, sei lá, naquilo que nós não gostamos na religião, não é? Os exageros, os extremismos que vemos noutras religiões, ou coisas, deturpações. Mas na prática a palavra religião significa esta vontade de o homem se voltar a ligar àquele que o criou, a Deus. No fundo é o voltar ao Pai. Sim, é por isso que procuramos Deus. Temos esta sede de infinito que falavas há bocado e que às vezes, como bem disseste, tentamos preencher com coisas que são quase ridículas, não é? Eu costumo dizer isto a brincar, mas é verdade, todos nós às vezes temos um bocadinho de criança dentro de nós e queremos comprar o último modelo de telemóvel e estamos mesmo a pensar, bem, depois de eu ter aquele telemóvel, epá, aí é que eu vou ser produtivo, aí é que vou ver vídeos com boa qualidade, vou fazer isto e aquilo. Passado um tempo, a nossa ânsia ficou desfeita quando temos o objeto em que estamos, mas depois vemos que estamos outra vez vazios, não é? Ou seja, acho que toda a gente já sentiu um bocadinho isto, quanto mais não seja uma vez. É esta sede de infinito que nós temos, parece que nunca estamos satisfeitos com nada, não é? Exatamente. Olha, e será que podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão? Sim. Quem diz isto não é o Zé Pedro, mais uma vez, nem a Mafalda, nem o Fica, é o Catecismo da Igreja e muitos santos filósofos que ao longo da história da humanidade pensaram sobre estes assuntos. Chegamos todos à conclusão que a razão humana, ou seja, só com o nosso raciocínio, nós podemos descobrir Deus com segurança, não é? Às vezes há maneiras simples de nós conseguirmos compreender Deus e às vezes basta até pararmos, olharmos para a natureza à nossa volta, vermos tudo isto a funcionar de uma maneira espantosa, não é? Que a certa altura teremos que, se formos honestamente intelectuais, dizer tem que haver aqui uma mecânica por trás disto que criou isto tudo, ou que deu sentido a todas estas coisas, não é? E por isso é que frequentemente nós sabemos que por trás da natureza há leis, e ao longo da história da humanidade muitas pessoas foram descobrindo essas leis, não é? Sobretudo a partir do século XV, quando começamos a falar de primeira vez, se calhar, de um conceito parecido com ciência, não é? Agora que falas em ciência e falando também em razão, deixa-me aproveitar para fazer aqui referência a um podcast que nós costumamos ouvir. Sim, claro. Que é o Café, Ciência e Fé. Muito bom.
onde, portanto, os dois autores partilham connosco muitos dilemas, não é? Portanto, e em amena cavaqueira vão conversando acerca destes assuntos e mostrando que, de facto, a razão não está contra Deus, não está contra a religião. Muito pelo contrário. Nós podemos, através da ciência e da razão, conseguir descobrir Deus. Aproveito também para te agradecer, porque foste tu que me deste a conhecer este podcast, mas há uma questão a mim que me faz alguma confusão, que é, havendo todas estas evidências, e parecendo isto tão lógico e tão óbvio, como é que há pessoas que ainda negam Deus? Se o podem descobrir pela razão, não é? Como é que ainda o negam? Pronto, é assim, há muitas razões para isso acontecer. A primeira das quais é que provavelmente isto é a maior empreitada que um ser humano pode ter. Se nós falamos de Deus no seu conceito original, que é Deus é aquele que é superior a tudo, que é infinito, que é magnânimo, que é o supremo bem, que é omnipresente, omnipotente, omnisciente. Depois um dia podemos falar sobre isso, mas nesse Café Ciência e Fé falam alguns episódios sobre essas características de Deus. Muito bem, muito melhor do que o que nós o faremos aqui, certamente. Repara, este Deus é tão difícil de abarcar, não é? E de compreender, e portanto este desafio pode se tornar logo um fardo à partida. A pessoa pode-se seguir o caminho mais fácil. Sim, não estou interessado. Vou criar aqui uma barreira e dizer assim, não penso sobre isto. Outros até podem querer pensar e recuam com medo, não é? É o que nos diz o catecismo, fala-nos precisamente desta expressão. Outros há, provavelmente, que até querem, e estão sempre nesta busca incessante, mas depois, ao descobrirem Deus e a sua revelação, descobrem que aquilo vai implicar com coisas muito práticas da sua vida e que, provavelmente, para serem coerentes com aquilo que ouviram da revelação, teriam que mudar algumas coisas na sua vida. Então, como não estão dispostos a isso, provavelmente passam para a parte mais fácil, que é tentar negar. E eu, em relação a isso, não resisto a fazer novamente a analogia com o ginásio. Portanto, o que acontece é que toda a gente sabe que fazer exercício é saudável, não é? Que faz bem à saúde, e que promove a qualidade de vida e os hábitos saudáveis, mas arranja uma desculpa para não ir. Claro. E, portanto, vai adiando. Aqui também é exatamente a mesma coisa. Nós, a partir do momento em que não negamos, que procuramos, que entramos nesta dinâmica de busca de Deus, temos que fazer uma série de alterações na nossa vida, e isso implica esforço e implica sacrifício. Portanto, não é uma coisa fácil, e por isso é muito mais fácil dizer, não existe, é impossível isto acontecer, e portanto reduzem o assunto. Sim, estavas a falar desse exemplo e recordava-me, todos nós às vezes vemos nos Instagrams, nos Facebook, de vez em quando, algumas histórias engraçadas. E uma vez estava-me a recordar de um tipo a dar os seus argumentos para não fazer exercício. E, no fundo, os argumentos eram, estas pessoas fizeram um exercício e, ao fim, tiveram um problema qualquer. Ou a articulação magoou, ou um problema, ou fez uma ruptura, não sei o quê. E diziam, estão a ver, o exercício faz mal à saúde, é melhor continuar sem o fazer. Portanto, e às vezes aqui na fé é um bocado assim. As pessoas focam-se naquilo que viram que não funcionou na religião e dizem, olha, como aquilo não funcionou para aquele, ou porque aquele fulano fez isto mal feito, então eu vou logo passar para um silogismo lógico que é, como aquele fez mal, ou aquilo fez-lhe mal, a mim também vai fazer, então eu não quero. Agora, claro que há outra grande justificação, e o catecismo também fala dela, para muitas pessoas não quererem pensar em Deus ou até negarem Deus, que é a existência do mal no mundo, não é? Porque se nós dizemos que Deus é o supremo bem, que Deus quer que o homem e a mulher e a humanidade atinjam esse bem e que sejam felizes, ao olhar para a nossa volta, só vêem coisas más a acontecer, não é? E acho que todos nós temos essa experiência, não é? Sim, é difícil de aceitar, e eu também compreendo isso, não é? Que não havendo alguém, ou havendo uma entidade, ou havendo aquele Deus que é amor, permita que haja desgraças, não só catástrofes naturais, como as guerras, fome, doenças, crianças que têm problemas de saúde, e a questão é, este tipo de questões acabam por afastar as pessoas. Sim. Porque não se querem confrontar com estas dúvidas, com este tipo de dúvidas. Atenção, nós não temos a presunção de dar uma boa resposta para essas perguntas, que são as perguntas mais difíceis que a humanidade coloca. Claro. No entanto, podemos apontar
para a nossa experiência, que é pequenina, e para o que diz o catecismo. E o catecismo diz-nos que há coisas que em Deus são mistérios que o homem não consegue perceber. No entanto, a própria revelação de Deus ao homem dá-nos pistas muito boas. E nós vamos falar, num episódio mais à frente, há uma história deliciosa de José, um dos 12 filhos de Jacó, que os irmãos querem fazer-lhe mal, lembras-te disso? Sim, sim. E não estamos a falar do José, pai de Jesus. Não estamos a falar do José, pai no Antigo Testamento. Aquele José que depois vai se chamar José do Egito. Exatamente. O que vai acontecer na história de José é espantoso. Os irmãos querem lhe fazer mal, até chegam a pensar em matá-lo, e depois a história é muito longa, não vale a pena contá-la aqui, vai acabar por ser providencial na história da salvação do povo, que é aquela família inicial que Deus tinha escolhido. Isto para dizer aquele velho ditado que nós usamos muito, não é? Que Deus escreve direito por linhas tortas. Exatamente. E às vezes há coisas que nós não conseguimos compreender no início e parecem-nos um absurdo terrível, e porque é que é permitido, mas na sua infinita sabedoria Deus provém uma solução. Claro que depois há situações que nós não conseguimos compreender, a injustiça da vida, porque é que aquela pessoa faleceu que era tão boa, ou aquele bebé que tem uma doença incurável. Nós não conseguimos perceber, e de facto soa-nos a injustiça. Não é? Sobretudo depois quando vemos pessoas que efetivamente não têm o melhor comportamento, não é? E que seguem Sim. Fortes e saudáveis. Mas eu diria que também para isso é preciso conhecer a revelação, e a revelação é a pessoa de Jesus. E Jesus diz-nos que de que vale ter o mundo se depois falha tudo o resto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, nós até a vida pode discorrer imensamente bem e podemos ser pessoas que estamos a fazer mal, mas até estamos na crista da onda e estamos com grande sucesso. Mas se depois não temos a Deus, então não temos nada. De nada vale. De nada vale, não é? E a certa altura, às vezes parece até, falando agora um bocadinho da experiência pessoal, é nos momentos de crise, quando nós pensamos, porquê é que isto aconteceu a mim, não é? Porquê é que isto aconteceu à minha família? Isto é uma injustiça, eu não merecia, não é? Eu pessoalmente já me aconteceu, felizmente nada muito grave, mas uma situação em que vi com esses pensamentos e passado uns tempos valentes percebi que aquele momento de crise serviu precisamente para o momento do meu crescimento. Há imensos santos que falam destas experiências também, ou seja, parece que às vezes, para quem acredita como nós, que Deus faz-nos passar por alguns momentos de prova para que depois saiamos fortalecidos daí. Tu lembras-te qual é a primeira personagem que aparece que vai ter uma fé em confiar apenas confiar naquilo que Deus lhe diz? Estás a falar de Abraão? Claro, Abraão. Vamos falar dele a seguir, e é a pessoa em que Deus projeta um futuro que era impossível para ele. Sim, até porque Abraão já era de idade avançada, não é? Sim. Portanto, não podia ter filhos e Claro. Deus prometeu-lhe uma grande família. Sim. Que acabou por depois vir a acontecer, não é? E o que é que Deus diz a Abraão? Abraão, pega nas tuas coisas e vai para aquela terra. Vamos imaginar, Mafalda, tu agora estavas com um problema e Deus aparece e diz, Mafalda, pega na tua família, nos teus filhos e vai para 1000 km de distância, e de lá eu vou-te fazer feliz e vais ter aquilo que tu procuras. Sim, de facto, é preciso ter uma fé muito grande para se fazer uma transformação tão grande na vida. Não é? Basicamente, também o catecismo diz-nos que nós temos 2 modelos na fé essenciais pelos quais a salvação e Deus atuou no mundo. E o primeiro modelo é Abraão, no Antigo Testamento, e o segundo modelo é a Virgem Maria, no Novo Testamento. Pelo sim destas 2 pessoas, Deus conseguiu executar o seu plano. Vamos imaginar que o Abraão gorava as expectativas que Deus tinha colocado nele, e a história deste povo estava toda comprometida. Sim, o mesmo se passa com a Nossa Senhora, mas teremos muito tempo para falar destas coisas. Muito bem. Então, podemos concluir que Deus existe, Deus gosta de ser conhecido, mas não se mostra. Costuma-se dizer que ele se revela. Certo. A palavra revelar vem de tirar o véu, não é? Ou seja, conhecer o que está por detrás do véu. E é isso que acontece com Deus. Deus vai se mostrar, vai se tirar aquilo que está no escondido, não é? E isso acontece, de facto, quando ele fala primeiro com Abraão, convida a este povo a serem a sua família,
e em outros intervenientes no Antigo Testamento, que nós iremos falar certamente, mas basicamente nós só conseguimos perceber um bocadinho como é Deus porque Ele se mostrou. A primeira parte que estamos a falar há bocado, ou seja, pelo nosso raciocínio, pelo conhecimento do universo, nós podemos intuir que existe um Deus, certo? Mas não podemos conhecer a sua face, digamos assim, ou seja, não percebemos como é que é este Deus. É um Deus que é bom, é um Deus que é autoritário. E quando é que começamos a saber isso? Quando Ele fez o movimento de vir ter connosco, mostrar-nos. O Catecismo mostra-nos claramente que há este primeiro momento em que o homem, enquanto criatura, tem esta necessidade de Deus, é uma necessidade que ele tem, e vai procurá-lo durante a sua vida, mas depois, ao longo da história, Deus vai fazer um movimento contrário de ir ter com o homem e mostrar-se. E nesta tensão que há entre os dois, vai-se criar um momento que nós chamamos a fé. É o momento em que o homem vai abraçar esta revelação de Deus de uma maneira consciente. E como estava a dizer ao bocado, lá atrás, na primeira parte, Deus vai-lhe meter lá uma sementinha, não é? Depois o homem tem que fazer o quê quando se trata das sementes? Tem que cuidar dela, não é? Sim. Portanto, efetivamente, a semente, e a Bíblia dá-nos testemunho disso, se a semente não cair em solo fértil e se não for bem cuidada, o fruto não nascerá, não é? Certo. Portanto, essa semente existe em cada coração, precisa de ser bem tratada para que se revele também e cresça e dê frutos, bons frutos. Certo. Aproveitando essa imagem da semente, de facto, é perfeita para continuarmos a falar nos próximos episódios, em que vamos começar então a falar de como é que Deus foi colocando esta semente neste povo, não é? E basicamente perceber que há este primeiro movimento do homem que anda à procura, Deus revela-se e depois vai-se dar este momento em que alguns na nossa vida vamos aceitar ou não e abraçar a fé. Mafalda, foi um gosto falar contigo. Como tinha dito no início, este podcast será sempre uma conversa, um diálogo entre as pessoas. A Mafalda, neste momento, faz parte do grupo de formadores que existe no FICA e, como tal, vem aqui ao podcast algumas vezes. Estás convocada, espero que não falhes. Sim, eu não vou falhar. Estou muito grata pela oportunidade, por ter encontrado o FICA e por me terem deixado ficar. É de facto uma experiência que me preenche e que me tem ajudado muito a compreender e a melhorar nesta caminhada segundo as leis de Deus. Sim, é mesmo isso, é uma caminhada e como todas as caminhadas é preciso dar um passo de cada vez. Vemo-nos no próximo episódio, que será o passo número 2. Obrigado, Mafalda, até breve. Obrigada, até breve. Este foi o nosso primeiro episódio de apresentação deste projeto. Agradecemos quem está desse lado, é sinal que ficou até ao fim. Pedimos desculpa da qualidade do som não ser a melhor, mas em breve, a partir do episódio 3, isso será resolvido. Assim prometemos. Fica connosco.